Nos últimos dias eu tenho recebido vários depoimentos lá no Instagram e no Twitter de seguidores que me contam uma verdade que a indústria do mercado financeiro não quer que você perceba: a complexidade que é escolher por conta própria os seus investimentos. Muitas pessoas que começaram a investir de 2019, 2020 para cá têm percebido isso com mais ênfase. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e depois desse vídeo eu acho que você vai virar de uma vez a sua chave. Acompanhe aí. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Carteira Z. Eu sou o Rafael Zattari, é um prazer ter a sua audiência aqui conosco. De antemão, eu já queria pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai agregar, vai te ajudar e vai te dar uma percepção nova sobre investimentos. Talvez um vídeo único na internet que você nunca realmente tenha visto. Olha, para algumas pessoas que trabalham no mercado e vivem esse mundo dos investimentos todos os dias, é muito fácil vir a público falar que é tranquilo investir, que é muito facinho, é só ler relatórios, acompanhar notícias, analisar as decisões do Fed, o Banco Central Americano e uma série de regrinhas. Mas a pergunta que eu faço é: quem disse para esse pessoal do mercado que o brasileiro tem tempo, disposição e interesse em ler o que o presidente do Fed fala ou as atas do Copom? Se você trabalha na área de engenharia, com, vamos supor, desenvolvimento imobiliário, por que você precisaria passar horas e horas da sua vida lendo o relatório de ações da Bolsa e não estudando sobre o seu segmento para aumentar a sua renda? É muito fácil falar que você deve investir em 15 empresas e 10 fundos imobiliários quando ninguém diz de onde você vai arrumar o tempo para estudar todos esses ativos. Pensa comigo, apenas com 15 ações você teria que ler 60 relatórios trimestrais no ano, arquivos com páginas e páginas de dados contábeis e informações das operações da empresa. Já com 10 fundos imobiliários, seriam no total mais de 120 relatórios mensais ao ano. E, de novo, arquivos grandes e cheios de detalhes que é preciso ler com atenção para entender e não ser enganado. Ou seja, estamos falando aí de 180 documentos para ler ao longo de um ano. Basicamente, dia sim, dia não, você teria que parar mais de uma hora da sua vida para fazer o acompanhamento mínimo de apenas 25 ativos. E mesmo se você for seguir a carteira de uma casa de análise, vai te demandar um tempo razoável, porque para fazer um bom trabalho tem que haver constantemente uma reavaliação, rebalanceamento, vender o que ficou caro, comprar o que ficou barato, etc. Vocês acham que as pessoas fazem isso? Ou a maioria das pessoas fazem isso? Muitas pessoas compram ações sem nem entender o que a empresa faz. Na primeira queda do mercado, vendem tudo despreparadas. Por isso, eu fiz questão de trazer essa discussão lá no Instagram e Twitter para o YouTube e te perguntar: será que o seu dinheiro é melhor cuidado por você, que não tem um conhecimento técnico, ou por profissionais que se dedicam diariamente a cuidar do seu dinheiro? Mas também não são quaisquer profissionais. Por exemplo, se eu fosse construir um prédio, eu não assistiria vídeos no YouTube e pensaria que eu tenho como fazer a obra. Mas muitas vezes um engenheiro pensa que com alguns vídeos ele pode investir como um profissional, mas não é o caso. Agora, sendo bem sincero com você, eu entendo esse movimento das pessoas quererem cuidar sozinhas do próprio dinheiro e apoio. E existe um motivo que faz muito sentido em relação a isso. Todo mundo está cansado de ir no banco e ser enganado pelo gerente que vem com aquele papinho furado, vem oferecer um cafezinho, parece a pessoa mais gentil do mundo, mas na hora do vamos ver, enfia produtos ruins que só servem para aumentar a comissão dele e o lucro do banco, e isso existe em assessores também. Aí você confia no gerente, confia no assessor, coloca o seu dinheiro suado lá no banco ou na corretora e anos depois ele não rendeu nada e você pagou uma fortuna de taxas de administração, carregamento e várias outras taxas que vão corroendo o seu retorno. Esse é um problema grave da indústria, ninguém aqui vai negar isso. Eu mesmo sou totalmente contra essa prática, por isso que a carteira Z é independente. Inclusive, eu fico muito feliz que o brasileiro esteja acordando para isso antes tarde do que nunca. Porém, a solução para um problema grande não é ir para um problema menor. O ponto de virada não está em trocar o péssimo pelo duvidoso. Eu sei que investir em ações de fundos imobiliários por conta própria é muito melhor do que deixar o dinheiro com o gerente, mas ser melhor não significa ser o ideal, e é aqui que muitas pessoas acabam se confundindo. Por muito tempo foi se criando essa dicotomia de ou investir com o gerente ou investir totalmente sozinho. É um 8 ou 80, que na minha opinião não faz sentido
para a maioria dos brasileiros. A verdade é que enquanto as pessoas ficarem presas achando que existem apenas essas duas alternativas, não se darão conta de que existe uma saída para essa dicotomia, que são os fundos de investimentos. É por isso que aqui nesse canal, Twitter, Instagram, eu sempre falo deles, dos fundos de investimentos, porque são a alternativa que eu considero mais viável entre uma total delegação ao gerente e a fixação a escolher tudo sozinho sem ter tempo. Com um portfólio de investimentos que tem bons fundos, você consegue ter uma exposição ao mercado que costuma ser bem mais assertiva do que essas duas outras opções que a gente comentou até aqui. Isso porque fundos de investimentos contam com uma equipe de gestão profissional e que trabalha para os seus interesses, tendo todo o incentivo a fazer boas escolhas de ativos para que o seu retorno, o retorno do fundo, compense o custo envolvido na operação. Então vamos supor que você vai investir no fundo de investimento em ações, certo? O fundo ele vai te cobrar uma taxa pelo serviço de análise, gerenciamento das empresas que estão dentro do fundo, já que é um serviço que exige estudo, tempo dedicado e tudo mais. Mas o resultado divulgado já é líquido dessa taxa. Ele te entrega o resultado líquido. Dessa forma, a gestão dos fundos tem todo o incentivo para entregar um bom retorno, porque se não for assim, as pessoas simplesmente tiram o dinheiro do fundo e a própria gestão perde com isso. Veja que aqui os interesses estão alinhados. Quanto melhor o fundo é, mais pessoas querem entrar com dinheiro e é bom para a equipe do fundo, né, que isso aconteça, porque dessa forma a remuneração deles aumenta. É um ganha-ganha. Sem falar que, como gestores são profissionais da área que estudam o mercado há anos, é muito tranquilo encontrar fundos especializados nos mais diversos segmentos. Por exemplo, digamos que você queira ter uma exposição a ações de empresas pequenas, as conhecidas small caps. Há fundos que se especializaram nisso e o foco deles é apenas encontrar as melhores opções dentro desse cenário. Claro que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de fundo, de small caps, né? Mas isso aqui é um assunto para outro vídeo. A gente teria que falar de liquidez aqui também das empresas versus captação do fundo. Bom, eles estudarão não apenas as empresas que comprarem, mas farão um acompanhamento geral dentro desse segmento de small caps, para que caso apareça uma boa empresa, possam adicionar ao fundo. Isso é outra coisa que ninguém fala, né? Eu comentei no começo do vídeo como é praticamente impossível acompanhar 15 ações e 10 fundos imobiliários. Agora, se isso já levaria metade do seu ano, imagina acompanhar todas as ações de todos os fundos imobiliários para ter certeza que você não deixou passar nenhuma oportunidade. Para você ter uma ideia, hoje existem cerca de 434 empresas listadas na Bolsa e 220 fundos imobiliários. O que deixa a pergunta, no meio de tantas opções, como ter certeza que os da sua carteira são a melhor escolha para o futuro? Não há como saber, muito menos ter certeza. E isso porque eu estou falando apenas de ações e fundos imobiliários. Imagina se eu falasse aqui de criptomoedas, em que há milhares de opções disponíveis. Ou então de renda fixa, com a sopa de letrinha infinita de produtos, CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, cada um com vários emissores, diferentes prazos de vencimento, indexadores, qualidade do crédito e por aí vai. Então veja que investir não é tão simples quanto comprar 15 ações de 10 fundos imobiliários, como muito se fala por aí. Existem infinitas opções de investimentos no mercado e é humanamente impossível conhecer todas sozinho. E aí que entra aquele conceito da economia de custo de oportunidade, que em resumo mostra que para cada escolha você está abrindo mão de escolher uma outra alternativa. Se você investe R$1.000 em ações do Bradesco, por exemplo, são R$1.000 que deixam de ir para o Itaú, para o Santander ou Nubank, por aí vai. Agora, sendo totalmente sincero com você, também é preciso ter cuidado para não escolher os fundos de investimentos errados. Senão, tudo que eu estou falando aqui vai por água abaixo do mesmo jeito. Tem que ter critérios para escolher fundos também, obviamente. Tem muitos fundos de investimentos por aí que não fazem um bom trabalho, que as gestoras que não são competentes e só tomam decisões erradas com o dinheiro dos investidores, também não batem os benchmarks nos prazos adequados. Inclusive, existem até pegadinhas clássicas, fundos de investimentos, por exemplo, que bancos criam apenas para o gerente te indicar, e a lógica é a mesma dos outros produtos bancários. Quanto pior para o cliente, melhor para o banco. Então perceba que os assuntos se conectam e que por isso é importante escolher bons gestores para que eles possam investir seu dinheiro com segurança e uma rentabilidade que compense as taxas. Obviamente, a gente procura sempre acertar mais do que errar. Você não vai acertar 100% em nenhuma modalidade de investimento que você for investir, mesmo com um bom processo de análise. E foi por isso
que eu criei a carteira Z, uma carteira recomendada por mim e por outros profissionais da equipe que irão te ajudar a selecionar os melhores fundos de investimentos com base nos seus objetivos e perfil de risco. Na carteira Z você vai encontrar a recomendação de fundos de investimentos de ações grandes, ações pequenas, renda fixa, ativos no exterior, criptomoedas, fundos multimercados. Esses fundos de investimento são aqueles que passaram por uma curadoria nossa e possuem uma boa equipe de gestão e, é claro, um bom histórico de rentabilidade para que a gente possa avaliar o trabalho prático desses gestores. O resultado não poderia ser outro. Os fundos indicados na carteira Z batem o mercado e entregam um retorno melhor para os investidores com um nível de risco muito parecido ou menor. Então, se você quiser saber mais da carteira Z, deixa a sua dúvida aqui embaixo. A carteira Z Hard, por exemplo, que é a carteira de fundos de ações, rende desde 2018, 7 anos praticamente, 200% do Ibovespa. As carteiras com perfil conservador também batendo o CDI. Então, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou no direct do meu Instagram ou no Twitter, combinado? Lembra de deixar o like nesse vídeo aqui se você gostou, se você acha que esse assunto faz sentido e agregou em alguma coisa para você, beleza? Um abraço, até a próxima.